Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Nessa segunda-feira, hoje, um dia muito especial para todos nós da família franciscana. Hoje nós celebramos Santo Antônio de Pádua. Esse santo tão amado, tão querido por toda a igreja. E hoje nós estamos aqui para poder evidenciar tudo aquilo que Deus fez na vida desse grande homem, desse grande doutor da igreja. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para que nós possamos acompanhar o Santo Evangelho. Mateus, capítulo 5, do versículo 38 até o versículo 42. Mateus, capítulo 5, do versículo 38 até o versículo 42, que diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje eu queria aproveitar a festa de Santo Antônio para falar um pouco sobre a vida desse grande homem. Existe muita coisa na internet, já existem filmes que contam a vida de Santo Antônio. Graças a Deus já foi traduzido para o português do Brasil, os escritos de Santo Antônio, existem biografias maravilhosas. Então eu não vou me deter tanto a aspectos históricos. Eu queria falar um pouco mais da espiritualidade de Santo Antônio. Santo Antônio é um santo que é contemporâneo a São Francisco. Inclusive, todos nós sabemos que São Francisco mandou um bilhete para Santo Antônio, chamando Antônio de meu bispo. E por causa que ele viu em Santo Antônio uma perfeita harmonia entre a vida interior, a vida de oração, a vida piedosa e os estudos, São Francisco, que não queria que os frades estudassem, permitiu que Santo Antônio desse aula, sim, de teologia para os freis. E aí é uma grande graça, por quê? Porque naquela época existiam muitos hereges e precisava ter conhecimento da doutrina, da palavra. E Santo Antônio, eu queria acentuar aqui algumas virtudes que eu amo demais nesse grande santo. Santo Antônio, primeiramente, ele foi um monge agostiniano. Ali ele entrou no mosteiro, se tornou padre. E uma vez ele estava lá, era um profundo conhecedor piedoso, conhecedor da palavra. Ele viu alguns frades que estavam indo para Marrocos para serem missionários. E alguns dias depois, aqueles mesmos frades foram martirizados. Então, aqueles frades que ele viu passar para a missão, ele viu seus corpos sendo trazidos, né? Eles haviam morrido em nome da fé. E aquilo tocou profundamente a vida de Santo Antônio, e aí, a partir desse momento, ele resolveu deixar a vida monástica e se tornar um frade. O nome dele era Fernando, e agora ele se torna Antônio, Frei Antônio. E por incrível que pareça, aquele grande padre, aquele grande sacerdote, aquele grande homem intelectual, um teólogo, que conhecia a Bíblia de cor, ele foi para um convento simples, fazer os serviços mais simples. Aqui está a primeira virtude de Santo Antônio que eu admiro muito, a sua humildade. A sua humildade. É conhecido o fato de uma vez ter uma ordenação numa catedral e o frade dominicano que iria pregar não pôde ir. E aí disseram que Antônio era padre, que sabia falar muito bem. Ele, no primeiro momento, não quis, mas em obediência aceitou.
E ele fez uma pregação tão bonita que tocou os corações de todas as pessoas que estavam ali. Então, a sua humildade, a sua simplicidade. A segunda grande virtude que eu amo demais em Santo Antônio é o seu amor à palavra. Eu tenho alguns santos de devoção e de cada um eu tenho um apreço especial. E de Santo Antônio, o amor à palavra. Era um homem zeloso, que, como eu já disse, conhecia a Bíblia de cor. Estudava, meditava, rezava e, principalmente, buscava colocar isso em prática. Aquela frase tão famosa, né? As palavras convencem, mas é o testemunho que arrasta. Outra grande virtude que eu amo em Santo Antônio é o seu amor à Virgem Maria. Todos nós conhecemos a imagem de Santo Antônio, tem uma aqui, em que ele está com o menino nos braços, né? A Virgem Maria lhe entrega o menino Jesus como um sinal de que ele é um predileto, é um filho amado, é um filho querido. E ele tinha um profundo amor pela Santíssima Virgem. E Santo Antônio também tinha um amor profundíssimo pela Eucaristia. A gente sabe daquela história daquele ateu que não acreditava em Deus e que uma vez colocou Santo Antônio à prova, dizendo que ia amarrar sua burra, né, e deixar 3 dias ali sem comer. Depois de 3 dias ele viesse com aquele pão que ele dizia que era o corpo de Cristo, que era o Cristo, e aí a gente ia ver, né, para quem a burra iria se dirigir, para um feixe de capim ou para a Eucaristia. E Santo Antônio aceitou, confiando em Deus, aceitou. E o que aconteceu numa praça foi exatamente isso. Depois de 3 dias, uma burra, né, com fome, sem comer nada, tinha um feixe de capim e tinha Santo Antônio ali com Jesus Eucarístico. A burra não somente foi em direção a Santo Antônio, que estava com Jesus Eucarístico, mas se curvou, né? Se curvou diante da Eucaristia. Então esse milagre se tornou conhecido em todo o mundo. Então seu amor à Eucaristia, presidir a Eucaristia com muito zelo, com muita dedicação. O amor também Santo Antônio tinha pela missão. Santo Antônio ele entendeu em um determinado momento que ele precisava anunciar a palavra. E ele começou a percorrer as aldeias, os povoados, combatendo, por isso que ele é conhecido como martelo dos hereges, combatendo as heresias que existiam na época, que eram tantas. E ele calava os hereges, pelo fato de ele conhecer muito bem a palavra, mas sobretudo da sua santidade. Existe também aquele milagre dos peixes, de quando ele chegou numa cidade e ninguém queria escutá-lo, ele foi para a beira do mar e começou a pregar e os peixes começaram a colocar a cabeça para fora para escutar Santo Antônio. Então, são inúmeros milagres que ele é conhecido como, não somente como santo casamenteiro, mas como santo milagreiro. E tudo isso evidenciava a intimidade que ele vivia com Deus. Então, o seu amor à missão, a humildade, o amor à palavra, o amor à Nossa Senhora, o amor à Eucaristia, o amor à missão. E uma coisa que a gente pode aprender muito com Santo Antônio, certamente, é o seu amor, sobretudo, a Nosso Senhor Jesus Cristo, que fundamentou toda a sua missão, toda a sua dedicação. Gente, Santo Antônio, ele morreu jovem. E ele morreu de exaustão. Pregou tanto que morreu exausto, né? A sua língua, depois, quando foram exumar o seu corpo, ela estava intacta. Ou seja, a terra não tinha comido a sua língua. Por quê? Porque foi uma língua que anunciou a palavra. Anunciou com amor, com zelo a palavra de Deus. Então, nós temos muitíssimo a aprender com Santo Antônio. E eu queria acentuar de todas essas virtudes de Santo Antônio o seu amor à palavra. Você que para aqui todos os dias para escutar o Evangelho de hoje ensina, para ouvir a palavra de Deus, você está alimentando a sua fé nessa palavra, que não é uma palavra qualquer, mas é uma palavra de salvação, que tem o poder de nos salvar, de nos santificar, de nos curar.
peçamos a poderosa intercessão de Santo Antônio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Tenho aqui uma relíquia de Santo Antônio. Que Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Santo Antônio de Pádua, vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva Santo Antônio. Queria pedir que você, se tem algum fato, algum conhecimento, algum testemunho que você tem com Santo Antônio, digita aqui. Eu vou ler com muita atenção, com muito carinho. E certamente pode servir também para alguém que não conhece esse grande santo. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.